sou a Nathalie Menino. Boa tarde, eu sou Virgínia Pita. Todas as terças-feiras, às 13 horas, estaremos aqui com vocês no programa Cura-te na Vibe Mundial. Vamos passar para vocês, então, agora os nossos contatos. 11 9 9903 0009, Nathalie, Teta Healing e Numerologia. 11 9 1103 7424, Virgínia, Astrologia e Psicoterapia Vibracional. O nosso Instagram é o @curate_oficial. O nosso site é o www.espacocurate.com.br, tudinho junto e sem cedilha, tá bom? E o nosso YouTube, para vocês acompanharem as gravações lá dos nossos programas, que ficam todos lá, o Curate, @oficial. É isso aí. Programa terapêutico, aproximando você da sua essência através do autoconhecimento. E o tema do nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre exaustão, né? Nós estamos no fim do ano e trouxemos a nossa convidada hoje, Márcia Costa, que é coach, psicanalista, para ajudar a gente a falar desse tema. Perfeito. Hoje, né? Uhum. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, prazer, menina. como sempre, te receber aqui com a gente. Obrigada, viu? A gente sabe, né, convite. que o estado de exaustão é um estado de fadiga física, né, tanto emocional, mental, que pode ocorrer durante o período, né, das festas de final de ano, né? Isso é causado por qual fatores, né? Muita pressão, né, responsabilidade, falta de tempo para descansar, muitos eventos, festa, tudo isso causa essa exaustão, né? Exato. E é interessante porque tudo, né? A gente quer fazer tudo de um pouco, né? E se tudo é urgente, eu sempre falo, você tem que priorizar suas atividades, porque se tudo é urgente, nada é urgente. É verdade. E chega no final do ano, você tem realmente aquela ansiedade, né? Aquela energia adicional. Eu já cansei durante o ano inteiro, eu já dei aquele meu extra miles, né? Aquelas milhas adicionais. Como que eu faço agora para poder carregar energia adicional? Por quê? Porque você tem muita coisa para poder estar executando no decorrer do período. Então, se você não estabelece as suas prioridades e principalmente tem pessoas que não pedem ajuda. Não pede ajuda. Se eu não estou pedindo ajuda, as pessoas não vão muitas vezes te esticar a mão. Principalmente se você é aquela pessoa que abraça tudo, né, Vi? Tem pessoas que abraçam e querem fazer tudo do jeito delas. E aí, em determinado momento, vai acabar caindo realmente nessa fase de exaustão, né? Sim, sim. E fala pra gente, quais os sintomas da exaustão? Então, aquela falta de paciência, aquela pessoa que você já vai falar com ela já te traz um caminhão de reclamação. A irritabilidade, né, Márcia? A irritabilidade é o foco da exaustão. Exato. Eu sei quando eu tô exausta, gente, porque eu fico arredia. Isso mesmo. Fico sem nenhuma paciência, tudo pra mim, qualquer coisa, um comentário que não tem a mínima importância, um assunto que em outra época eu não ligaria, aquilo pra mim vira uma bomba. Exatamente. É uma bomba mesmo. Não é? É uma bomba para você poder controlar suas emoções. E o pior, que muitas vezes você vai descarregar essa energia em algo ou alguém que não tem nada a ver com isso. Que muitas vezes podem estar sim querendo te ajudar e por esta energia represada, né? Porque você vai fazendo o quê? Você vai engolindo. Vai acontecendo alguma coisa, você vai fazendo. Vai acontecendo aquelas pessoas que não dizem não, sabe? Para tudo. E ela vai trazendo cada vez mais uma carga adicional que ela não consegue carregar, né? É verdade. De uma forma tranquila. Por isso que no final do ano vocês têm que se organizar e vir fazer todo mundo terapia, todo mundo mentoria, pra gente poder passar o final do ano bem. Exato. E aí, é claro que uma das maiores recomendações, primeiro, além da prioridade, é você se cuidar e entender qual
qual é o seu limite. Então, por mais que eu queira ajudar, em alguns momentos eu tenho que dividir essa atividade com o outro. Porque se eu não estou dividindo essa atividade com o outro, eu estou trazendo cada vez mais aquilo para o meu prato, né? Daqui a pouco seu prato está transbordando. É verdade. E eu não consigo dar conta, eu não vou conseguir ser boa o suficiente Isso em tudo. e muitas vezes é porque a gente está num comportamento automático. Exatamente. Então a gente precisa parar e se perceber o que eu estou acumulando de coisas. Isso mesmo. Né? Porque se eu estou nesse estado de exaustão, porque eu estou pegando tudo para mim. Isso mesmo. E eu preciso equilibrar a minha rotina, a minha vida, eu preciso delegar. Isso mesmo. Né? E muitas vezes a gente esquece, porque a gente está no automático, a gente vai, quando vai ver, não dá conta. Né? E a ansiedade, porque a gente vê muita gente com crise de ansiedade, né? Nessa época do ano. É interessante, ontem mesmo eu estava falando com uma outra mentorada que tem o hábito e comportamento de tudo, deixa que eu faço. Ah, eu preciso isso, dá que eu faço também. E chega um momento que a pessoa cria uma ansiedade. O que é ansiedade? É não viver o momento presente. Eu estou olhando para o futuro constantemente. E o que significa esse futuro? Esse futuro está me gerando dor, porque eu não vou conseguir lidar com tudo que eu tenho para fazer até um período XPTO. E vai me gerar dor nesse contexto como um todo, né? Então, ontem quando nós estamos falando, qual é o seu comportamento que você precisa mudar em alguns momentos, né? Porque o que acontece? Todo mundo já está habituado com que você abraça tudo. Eu preciso levantar a mão e falar, porque se eu não fizer isso, adivinha o que vai acontecer? As pessoas vão continuar contando comigo da mesma forma. E as pessoas não têm culpa, né, Má? Na verdade, eu vou falar isso até por experiência própria, que eu acho que é até bacana quando a gente fala das nossas dores, das nossas superações. A Má mesmo, ela trabalha com a gente também na mentoria, então ela conhece muito eu e a Ná, conhece muito o projeto do Cura-te. Eu, há muito tempo atrás, eu era esse tipo de pessoa, que eu abraçava tudo, que eu dizia sim para todo mundo. Chegava o final do ano, eu estava esgotada, eu estava acabada, eu queria dar conta de tudo que me pediam. Agora não, agora eu me organizo, eu priorizo as minhas coisas. Olha, eu tenho a minha organização da minha agenda até essa semana, eu vou trabalhar até essa semana. Não dá, não posso, o máximo que eu posso é estender para a semana que vem o que eu tiver de compromisso e que eu não puder entregar. Mas eu não vou abraçar mais o que é importante para o outro, porque se também fosse importante para ele, ele também já teria resolvido. Sim, porque aí você também acaba o quê? Não validando o direito do outro aprender, que ele também precisa do tempo dele. Exatamente. Então, peraí, nós vamos fazer uma festa junto? Então, Má, você me leva isso, a Ná leva aquilo e eu carrego isso. Fica tudo muito mais fácil. E o melhor também, você também acaba não permitindo que o outro dê o melhor dele. Exatamente. Eu falo que a gente busca, em alguns momentos, aquele lapso de consciência do outro. Mas eu não externalizo aquilo que é importante. Se você não está externalizando, você não está alinhando expectativa. E se você não alinha expectativa, o outro também não tem obrigação de saber. Mas tem pessoas que são folgadas. Tem. E elas vão continuar sendo folgadas, porque já é o perfil delas. Nasceu folgada, morrendo folgada. E principalmente se você não ergue a sua mão e diz, olha, eu preciso de ajuda. Não quer dizer que eu não faça, não quer dizer que eu não tenha boa vontade, mas eu também tenho as minhas outras obrigações. E quando você reconhece os seus limites, você começa a se valorizar. Exatamente. E muitas vezes, você falou uma coisa muito importante, Vivi. Eu estava esses dias numa outra mentorada que ela tinha por hábito ajudar a irmã o tempo inteiro. Eu ajudo em todos os aspectos. Financeiro, tá com algum problema, eu vou e faço. E aí, o que acontece com essa pessoa? Ela não cresce, porque ela cria uma dependência de outro. E você pode estar impactando, inclusive, o desenvolvimento dessa pessoa. Quem disse que ela não tem que passar por algo ou alguma coisa na sua vida para evoluir? Exatamente. Eu, pelo meu processo, eu posso falar para vocês humildemente, eu mudei, mas eu impactei muitas pessoas que não conseguiram progredir por muito tempo. E eu só tive noção disso quando eu tirei o pé e falei, eu tô fazendo errado. Porque eu tava numa sobrecarga muito grande, no esgotamento muito grande, o não existia na minha vida. Então era tudo até que chegou num limite, assim, que eu não tinha mais como lidar com a minha vida profissional, com a minha vida
espiritual, com a minha vida familiar. Aquilo virou uma bola, meninas, mas uma bola que eu não sabia nem para onde eu saía daquilo. Aí eu falei, eu vou descer desse trem, catei minha mala, desci do trem, sentei ali, Exato. fiquei ali esperando. Passou uns trem, aí eu falei, agora eu vou nesse trem. Exato. E é Isso interessante mesmo. o que você está falando, porque eu só consigo trabalhar comigo. Eu não consigo olhar para o outro e falar, eu quero mudar essa história no outro. E muitas vezes a gente fica buscando essa reação no outro, mas não olhamos para nós e falamos, espera lá, sou eu que tenho que mudar. Sim. Porque na hora que eu mudo o meu entorno. Gente, não acredita em mim, faça. Exatamente. Eu falo que é interessante, porque na hora que você entende que você mudando, o seu entorno muda. Por quê? Porque eu começo a dizer nãos. Eu começo a colocar limites. E aí você vai verdadeiramente vendo os reflexos que Sim. acontecem ao seu lado. E é uma coisa muito engraçada, que agora eu vou falar para as duas, eu conheço as duas bem, eu sei que também é. E sabe o que ainda fica pior? Tudo isso que você faz de exaustivo, de você não dizer não, tal, vira obrigação. Vira. Quando você para de fazer o que é, você vê cara feia, É. você vê boca, você vê em birra, Isso mesmo. mas a pessoa por si, ela não para e fala, não, peraí, parou de fazer por mim, agora eu tenho de fazer. Exato. Ela vai tentando no Claro. outro, Mar, o que Claro. você falou, porque Isso já é um mesmo. Vai hábito tentando dela. conseguir no outro. É isso mesmo. É verdade. Porque é um comportamento de dependência. Interessante, novamente, eu estava com uma outra mentorada que estava falando do filho dela, né? Algumas dificuldades que ela tem na criação do filho. É interessante, né? E aí eu pego o filho no colo e faço tudo. Eu falo do horário, eu falo isso que ele precisa fazer e tudo mais. Eu falei, olha só que interessante. É claro que quando é criança pequena, você tem que cuidar. Mas ele vai começando a crescer, com 7, 8 anos, você tem que começar a dar pequenas responsabilidades. Por quê? Porque esse adulto no futuro, ele não vai ter a mãe dele do lado dele Exatamente. para dizer o tempo inteiro o que ele precisa fazer. E pior, o que acontece? Você vai ser cobrado que tem atitude. Olha só que interessante. Só que muitas vezes essa atitude, no momento que eu precisava aprender, eu não tive essa oportunidade de aprender a ter atitude. Por quê? Porque minha mãe ou meu pai faziam tudo por mim. Então eu acabo me perdendo nesse mar aí de responsabilidades. Então é muito importante que cada vez mais nós como os pais e mães, né, pais e mães, nós possamos iniciar esse treinamento de responsabilidade, E de soltando ter compromisso. devagarzinho. Exato, porque no futuro você espera desse adulto aquilo que ele não teve a oportunidade de aprender. E aí, Ma, né? se você pega uma mãe que já tem essa mentalidade que nem a nossa, que já educa tudo Isso isso, o mesmo. que acontece? Esse que não está preparado vira janta. Exato. E você ama tanto o teu filho, mesmo. você quer tanto melhor para Isso ele, mesmo. mas se ele for educado por alguém que trabalha um comportamento do amor próprio dele, Isso do mesmo. melhor dele, o que acontece? Ele vai se sobressair. Eu Verdade. falo isso sempre dentro do consultório, quando eu estou em terapia, para as terapias de família. Chega lá e eu pago a melhor escola, ai, mas ele não vai bem, eu pago o melhor professor de inglês. Mas você está apoiando ele? Exato. Você está dando o teu melhor? Você está incentivando ele? Isso Você mesmo. pega o teu Você tempo tá fazendo ali, parte disso, né? você pega o teu melhor tempo ali, conduz ele no melhor caminho dele, no caminho do qual você pode, você é mesmo. bom, filho. Sabe o que vai acontecer? Aí aquele outro que não teve essa oportunidade, que é simples, que de repente até onde ele mora não tem luz, mas ele teve todo o apoio, ele vai chegar lá e ele vai pegar uma vaga melhor do que a do teu. Que teve a melhor escolaridade, que teve o melhor que você acha que teve o melhor. Porque não é isso. O que a criança precisa para chegar onde nós chegamos, e a gente pode falar isso de novo por experiência própria. Não porque fizeram errado com nós, não. Nossos pais foram maravilhosos e fizeram melhor. Mas o melhor deles no tempo deles. Exatamente. Nós somos a mesma geração, como de um monte de vocês que estão nos assistindo. Sim. Eles fizeram melhor, mas isso já não serve mais para nós. É interessante, e aí você espera e cobra do outro aquilo que ele não está preparado para dar. Exato. Por quê? Porque eu não tive esse treinamento. Quantas pessoas hoje que geram tantas frustrações no relacionamento porque tem que ser do meu jeito? Olha aí, os príncipezinhos e as princesinhas. Os alecrins dourados, né? Exatamente, porque se não é do meu jeito, eu Não tá não bom. quero. Mas por quê? Porque o centro das atenções foram eles, né? Exatamente. E um ponto bastante importante nessa exaustão, né, que a gente está falando de
de final de ano, e nós temos que reconhecer aquilo que nós também aprendemos no decorrer da nossa jornada. Eu fiz muitas coisas erradas. E como que você reconhece isso? Com o meu autoconhecimento, com a minha revisão, de olhar para mim mesmo, olhar para mim e falar, puxa vida, será que precisa ser tudo a ferro e fogo? Né? Será que precisa ser tão triste nesse ponto? Será que precisa gerar dor? E muitas vezes foi nessa base que a gente aprendeu, né? Em alguns momentos. Então, uma das coisas que é importantíssimo é alinhar expectativas. Olha, nós vamos fazer as festas aqui, ou eu vou estar capturando essas atividades que eu tenho para fazer aqui. Como que nós podemos dividir algumas atividades? E é importantíssimo você aprender a delegar, que foi o que a Nath falou. Porque nem sempre as pessoas vão poder depender de você o tempo inteiro. Porque não é bonito você ser um adulto e falar que você não sabe fazer nada. Exato. É verdade. Isso mesmo. Não é bonito. Não é bonito. Exato. Então, se dedique e aprenda. Você não precisa fazer tudo. Não precisa fazer tudo. Exato. Você não tem que saber fazer tudo, mas faça sempre o seu melhor. Aqui mesmo, eu e a Ana, nós temos uma parceria. A Ana cuida de toda essa parte que vocês vê, toda essa parte teórica, tudo isso que ela já tem esse dom, já é dela. Eu já entro com total da parte prática, que eu sou uma capricorniana e tá tudo bem e dá super certo. Porque a gente divide o melhor. Porque eu sei que se eu for fazer, eu não vou conseguir fazer bem como ela. Então a gente divide, não tem problema nenhum. E né? funciona super bem. Aí, quando a Má entra com a gente também, a Má também entra com toda a parte dela também. E funciona super bem. Por quê? Porque a gente tem humildade para reconhecer o que é o melhor. Mas você também tem que ser útil, você também tem que saber. Você também tem que se inteirar, você tem que participar. E o que a gente vê? Muitas pessoas, eu não sei fazer. Aí passa 1, 2, 3, 4, 10 anos, mas até agora você não aprendeu a fazer? Exato. Ok, eu entendo que eu não sei, né? Mas o que você está buscando para poder melhorar nesta atividade específica? E aí o que é pior? Aí você não sabe fazer. Você também não sabe o quê? Pedir, mandar, liderar. Porque se você não sabe o que é bom, como é que você vai fazer? Exato. E aquilo que você não sabe, você tem que se colocar à frente para fazer. Porque você só vai saber quando você começar. Exatamente. E quando você fizer. Porque aí você vai errar. Aí você vai olhar e falar, nossa, os meus erros é o que eu vou aperfeiçoar na próxima vez. Isso mesmo. Né? Aquilo que eu não consigo, eu vou me aperfeiçoar cada vez mais. Eu tenho que fazer isso para tudo na vida. Tudo. A gente só não pode parar, né? Exatamente. Não pode parar e ficar olhando o outro. No teu tempo, como a gente está falando aqui para vocês da exaustão. Tempo, limite, racionalidade e comprometimento comigo mesmo. Se eu abraçar 50 coisas para fazer, eu não vou fazer nenhuma bem feita. Então eu vou pegar uma por vez, eu vou fazer bem feito, não vai me esgotar, não vai me cansar, não vai me tirar do eixo, do prumo, eu não vou afetar ninguém, não vou afetar a mim mesmo, e eu vou dar conta de todo o meu trabalho. E a gente tem uma crença limitante que a gente tem que. Exato. Eu tenho que. Eu tenho que dar conta disso. Eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que dar conta dos meus filhos. Eu não posso pedir ajuda pra ninguém, né? Porque se eu pedir ajuda, eu não sou uma boa mãe, né? Eu tenho que fazer o melhor Natal. Eu tenho que estar com a melhor roupa no Natal. Eu tenho que comprar o melhor presente no Natal. Não é assim? Eu não posso esquecer de ninguém. Não é assim, gente. Mas é muito interessante o que você falou. Eu tenho que, né? Eu falo, a única coisa que você tem que é pagar imposto. Isso é uma coisa que mandatoriamente você tem que fazer, né? Nesse Paga país. pro leão não achar. Vocês sabem que é até engraçado isso que vocês estão falando, porque eu tive um momento na minha vida que eu tive, né? As pessoas até que me conhecem um pouco mais, estão assistindo o programa, tudo sabe. Eu tive um processo de um problema renal muito sério, que eu não conseguia superar minhas mágoas, as diferenças. Olha então aí. eu sempre falo isso. Eu não entendia, né? A colocação que o outro colocava, eu não entendia. Eu criava expectativa, então eu não entendia que eu não era para mim reagir, era para mim trabalhar e me compreender. E foi aí que eu me tornei terapeuta, que eu fui me curar, que eu fui conseguir compreender tudo isso e que deu certo. Isso mesmo. E uma vez, uma pessoa conversando comigo, na verdade ela estava fazendo uma entrevista há muito tempo atrás, ela pegou e falou assim para mim, qual foi o seu maior desafio? Na hora, aquela humildade, aquela lição de vida foi tão grande que eu virei para a pessoa e falei, foi pedir ajuda. Olha aí, exatamente. E aí minha vida se transformou. Eu Sim. fico até emocionada. A partir do momento que eu pedi ajuda,
que eu passo pro outro e digo, você me ajuda? Você faz para mim? Eu não sei fazer? Gente, tirou um peso de dentro de mim. E aí é o que a Ana falou. Aí como o outro tá fazendo, aquilo me dá um suporte para mim aprender também por segurança, porque eu sei que se eu errar, o outro vai me ajudar. Exatamente. Então é a forma mais segura de eu aprender. Sim. E é interessantíssimo quando você vai começando a entender muitas formas, a gente fala muito dos nossos hábitos, comportamentos que me levaram a ser assim, né? Eu não pedir ajuda, eu acreditar que eu tenho que ser perfeito o tempo inteiro. Vai fazer umas reflexões, eu falo que tudo volta para nós. Entenda que a criança que vem de pais muito críticos, ela se cobra além da conta. Por quê? Porque eu era perfeita. Tudo aquilo que eu fazia, que eu acreditava que era perfeito, mesmo assim eu tinha uma reclamação e crítica. E imagina, né? Eu tenho que performar dessa forma. Por isso que é importante a gente ressignificar e trabalhar esse pai, essa mãe que está dentro de nós. Sim, porque ela, querendo ou não, a mãe nem fez tudo isso, mas a criança, ela absorveu tudo aquele grito, né? Isso. Aquela coisa da mãe falando, você não pode errar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E isso prejudica na vida dela. Vocês sabem, logo quando a Ana se formou em Theta Healing, ela me deu de presente uma sessão. Até a gente estava na pandemia. E eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha algumas crenças e algumas referências que eu carregava daquilo. E aí ela falou pra mim, ela falou, olha, você carrega bastante disso porque a sua criação, claro que foi inconsciente, meu pai e minha mãe fizeram melhor, hoje eu compreendo e sou muito grata, e a gente trabalha o perdão a respeito disso, mas como eles sempre disseram que você era capaz, você não aprendeu, Má. Foi o que você me falou, porque a Virgínia era capaz, a Virgínia não dava trabalho, a Virgínia não pedia. Exatamente. Então, de mim não foi educado essa forma. A Ana falou pra mim na sessão, você não foi educada a compreender que você deve pedir. Exatamente. Porque o tempo inteiro para você foi dado. Você dá conta, você faz, você anda, você caminha sozinha. Olha, nós temos que tomar muito cuidado, e hoje trabalhando com muitas pessoas, a gente começa a entender, aquele filho que não dá trabalho, não quer dizer necessariamente que ele não precisa de ajuda. Por quê? Porque os pais têm uma tendência a cuidar daquele que é mais doentinho, aquele que dá mais trabalho, aquele que faz mais arte, e aquele que busca ser perfeito para não ter problema, não quer dizer que ele não precisa de atenção. Porque ele já visualiza aquela situação, então ele já quer ajudar, ele quer ajudar. Só que você cria também um adulto que vai ter um grau de cobrança, ser exatamente aí que ele tem algumas limitações. Tá, Márcia, mas como que eu entendo isso? Dentro de um processo, você começa a ver, né? Eu falo que, olha só, hoje você está vendo o resultado de algumas experiências, de alguns comportamentos, de algumas crenças, daquilo que você viveu. Só que muitas vezes esse resultado é reflexo de muito daquilo que você aprendeu nesse formato. Exato. E como que eu mudo? Você muda na hora que você entende que esta reação hoje, a forma com que você está lidando com essa situação, hoje está mais te prejudicando do que te ajudando. Exatamente. Então, a criança, exatamente a mentoria que eu tive ontem, a criança que aprendeu a ter que agradar a todo momento para ser aceita na rodinha de amigos, ser aceita. Sempre impecável, ser sempre educada, ser sempre gentil. Aí você nunca vai chegar e vai dizer, olha, um adulto fez alguma coisa estranha, porque você vai se culpar. Exato. É isso aí, tema de hoje muito bom, né? Queria aproveitar, deixa seu contato, Márcia. Sim, é aqui em São Paulo, 011 96491 6680, ou pelo Instagram, Márcia Costa Oficial, para mentorias individuais ou em grupo. Muito obrigada, viu, meninas? Aproveitando também para agradecer os nossos patrocinadores também, agradecendo a Estância Alto da Serra, deixando o contato, que é o 011 4101 5000, ou pelo site www.estancia.com.br. Queremos agradecer também a Autopeças Rio Grande da Serra e a Autopeças Esperança da Serra, sempre preparadas para te atender com todo o profissionalismo e experiência no ramo de peças automotivas. O WhatsApp deles é da Autopeças Rio Grande da Serra, é o 11 9
7177-6332, falar com o Renato. Autopeças Esperança da Serra é o 11 9 1188 1010, falar com o Rogério. E vocês têm 10% de desconto se vocês forem nossos ouvintes aqui ou da Vibe Mundial. É isso aí. Obrigado e até terça-feira que vem. Até a semana Até que mais. vem. Um beijo. Beijo, Obrigada, tchau, tchau. Mar. Obrigada, Beijo. tchau, tchau. Tchau, tchau.